Gente, nós estamos de volta aqui no Trocando Ideias e olha só, gente, temos melhorias por aqui. Olha, pastor. Agora sim, Tiagão. Agora tem uma ficha aqui para segurar as perguntas, porque o senhor sabe que no programa anterior eu estava com a ficha errada. Pois é, camarada, mas agora tá tudo certo. E mais, a gente tem cafezinho e tem chazinho aqui, ó. Saúde. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente volta já, depois da vinheta. Muito bem, vamos trabalhar. Nós temos perguntas novas que chegaram aqui dos nossos amigos. Temos aqui Reverendo Hernandes para tratar desses assuntos com a gente. Muito obrigado, viu, pastor? Tamo junto, viu, Thiago? Pelo seu tempo conosco aqui. Começando Trocando Ideias com a pergunta do Paulo Elias hoje, tá bom? Graça e paz, eu gostaria de saber como um pastor pode se preparar para pregar um sermão. Olha que difícil falar isso, gente. Para pregar um sermão impactante. Desde já agradeço. Como é que o Paulo faz, pastor? Bom, Paulo, muito obrigado primeiro pela sua pergunta. Bom, preparar um sermão impactante, tem duas coisas que precisam ser examinadas aí. Primeiro, o sermão em si. Mas não basta só o sermão em si para ser impactante. É preciso que o pregador esteja preparado. E como é que ele se prepara? Não é apenas estudando o assunto, fazendo uma boa análise exegética do texto, ter uma boa divisão homilética do texto. É preciso regar tudo isso com oração. Porque só o conteúdo, Tiago, não impacta. Se o Espírito Santo não agir, dizia o Dr. Billy Graham, os nossos lábios são lábios de barro. O pregador só alcança os ouvidos. Só o Espírito Santo pode alcançar o coração. Então, esse preparo é tanto um preparo do estudo em profundidade do texto que ele vai expor, quanto a preparação pessoal dele na presença de Deus, na vida de oração, na dependência de Deus. Porque às vezes o pregador gasta muito tempo apenas estudando o texto, mas não tem uma dedicação de tempo na presença de Deus, buscando o revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus para pregar aquele sermão. Eu acho que os apóstolos entenderam bem isso, lá em Atos 6,4, quando disseram assim: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Sem oração, não tem ministério da palavra eficaz. Sem oração, nós não pregaremos de forma impactante. Porque o poder vem por meio da oração. O poder se recebe pela oração. Então, como preparar um sermão impactante? Primeiro, aos pés do Senhor. Depois, faça com excelência a análise do texto e pregue com simplicidade, com clareza, na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas, Reverendo Hernandes, tem algumas ferramentas que auxiliam também nesse processo, né? Tem. Eu estou lembrando aqui dos seus comentários expositivos, por exemplo, né? Se a pessoa está dedicada num livro da Bíblia lá, a pessoa pode recorrer, o Paulo, inclusive, pode recorrer. Sim. São ferramentas importantes, Tiago, para estudar o texto, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos os comentários expositivos da Hagnus, que nós produzimos com a graça de Deus. Tem outros bons comentários. Então, tudo isso faz parte da preparação. Nós não podemos abrir mão de fazer com excelência. Porque tem gente, Tiago, que diz, não, se você estudar, você está impedindo o Espírito Santo de agir. Ao contrário, o Espírito Santo não premia a preguiça. Paulo chega a dizer que você tem que se afadigar no estudo da palavra. Então, estude o máximo que você puder, dependa o máximo de Deus que você puder. A Kelly Amaral também nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: irmãos, eu gostaria de saber quais são os desafios enfrentados pelos cristãos na atualidade em relação à liberdade religiosa e como podemos responder a esses desafios à luz da Bíblia. Ô Tiago, nós vivemos hoje dias preocupantes. Parece-nos que o cerco está fechando e leis estão sendo criadas
curiosamente, nem sempre pelo parlamento. Hoje nós vemos, parece-me que o Poder Judiciário também criando leis. Parece que está tendo uma confusão entre os poderes, da independência ou interdependência dos poderes. Mas nós ainda vivemos, pelo menos conceitualmente, numa democracia. E nesse Estado de Direito, no Estado democrático, nós temos liberdade de expressão, pelo menos deveríamos ter, e liberdade de culto. Ou seja, o Estado é laico. O que significa isso? Não é que o Estado é ateu, é que o Estado não tem uma religião oficial. Em não tendo uma religião oficial, nós temos liberdade de culto. Ou seja, o Estado não interfere na pregação da igreja. O Estado não determina o que a igreja vai pregar ou deixar de pregar. Então, nós temos que primar por isso. Porque onde Tiago entrou nas ditaduras do século XX, ainda no século XXI, o Estado interferindo na igreja, ou perseguindo a igreja, ou fechando igrejas, ou promovendo qualquer modelo de cerceamento da liberdade de culto, reinou a opressão. Então, nós precisamos muito pensar sobre isso, porque ainda vivemos numa democracia, para saber em quem vamos votar. É responsabilidade nossa saber o que essa pessoa pensa sobre esse assunto de liberdade religiosa, de liberdade de expressão. Porque na hora de nós darmos o nosso voto do vereador ao presidente da República, do prefeito ao presidente, o vereador, o prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, nós precisamos saber disso, porque somos responsáveis, através do nosso voto, em não apoiar aqueles que estão na contramão desses valores da democracia e da liberdade religiosa. Então precisamos ter vigilância, extrema vigilância e responsabilidade na hora de dar o nosso voto. Vamos para mais uma pergunta, pastor? Bora? É a pergunta do Marcelo de Freitas, e ele quer saber a sua opinião, pastor, o que o senhor pensa acerca da liberação das drogas. Bom, esse é um outro assunto tenso e que está na pauta da nossa nação. E a igreja precisa se envolver nisso? Precisa se posicionar. Porque veja bem que a Suprema Corte já está votando essa matéria. Eu não sei quando esse programa for ao ar, se esse assunto já estará definido, sim ou não, pró ou contra, mas nós somos contra, absolutamente contra essa descriminalização. Por quê? Porque nós lidamos com gente todo dia. Nós lidamos com esse problema toda hora. Nós sabemos o que é a dor de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão que vê alguém mergulhado nesse fosso chamado drogas. Então, a ideia de liberar a maconha, por exemplo, ou a cocaína, sei lá o que for, é um desastre para a sociedade. É um desastre. Porque todos nós sabemos, e quem lida com isso sabe, que a maconha, por exemplo, é a porta de entrada das outras drogas mais pesadas. Vão liberar até 60 gramas, mas como é que eu vou controlar isso? Então, até 60 pode, 61 não pode. Quem é que vai ficar com a balancinha na mão? É o policial? De quem que vai comprar essa droga? Onde vai ter para vender? Na farmácia? Ou vai comprar no traficante da esquina, com o traficante da esquina? Então, isso é abrir a porteira para a boiada toda passar. Vamos dizer, é sabido e é provado isso. Uma pessoa usuária de maconha, por exemplo, ele perde sua capacidade cognitiva. Ele não vai render na escola, ele não vai render no trabalho, ele vai ter problema na família, vai ser um caos social. Então, nós somos absolutamente contrários a esta lei, que já está tramitando e já tem alguns dos nossos juízes da Suprema Corte já estão votando a favor. Esperamos que os demais pensem, repensem e que esse assunto também
essa lei devia ser lá no Congresso. Quem vota a lei dentro do sistema democrático não é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo. Então, eu acho que o Brasil está vivendo uma confusão de poderes e nós precisamos retomar esse assunto dentro da legítima democracia que nós pleiteamos para o nosso país e defendemos isso. A nossa Constituição reza isso, que as nossas autoridades voltem à Constituição e que o Brasil volte à normalidade, não aprovando essa lei da descriminalização das drogas. Esse é o nosso pensamento. É o pensamento, eu creio, não só da Igreja Evangélica Brasileira, mas é o pensamento da população brasileira, na sua maioria, com certeza. Muito bem. Pastor Hernandes, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo conosco aqui. Eu gostaria de gastar um tempinho para agradecer a nossa equipe hoje. Nós temos conosco aqui, realizando esse programa para vocês aqui na Luz para o Caminho, o Wagner Werneck, o Felipe, o Sérgio Cardoso, lá em cima na direção. Nós temos o nosso diretor palmeirense, ele está meio quieto hoje. Nós temos a Sabrina na produção, a Cris na maquiagem, supervisão técnica do Jaider, acho que eu falei de todo mundo. Pois é, esse time abençoado está aqui na... E agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por oferecer esse espaço a todos vocês para participarem com as suas perguntas aqui. Exatamente. Eu queria só fazer um convite a você, se mora em São Paulo, e nos conhecer na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro. E se você não mora em São Paulo, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP-TV. Deus abençoe sua vida. E é com você, Tiago, para encerrar. É só falar tchau mesmo. Então, tchau, gente. Até o próximo programa. Até lá.